Fala, galera bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar esse lindo conhecimento que é a nossa geografia, que tanto, se apresenta aí no nosso cotidiano. E hoje, galera, nós vamos aí fechar com chave de ouro uma aula que nós tivemos sobre o nosso país, sobre a dinâmica populacional e demográfica do Brasil. Hoje nós vamos responder algumas questões acerca dessa temática tão importante, que tanto influencia no nosso dia a dia e principalmente nos explica muito do que vai ser, do que prevemos para o nosso futuro, beleza? E, como eu te disse, as provas do Enem, elas cobram muito essa temática, tá certo? Então é uma temática show de bola que tu precisa estar muito atento. Sempre lembrando, tá? Depois que terminou essa aula, quer assistir novamente, quer pegar a aula teórica, tá? Que embasou a resolução dessas questões, tudo está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube e no Instagram. Tá? Tem todo esse material de toda a equipe, todas as disciplinas à tua disposição para que tu possa dar aquele up nos estudos, tá bom? Então, quer dar aquele mesmo up? Nos procura na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram e também nos nossos podcasts da Rádio Timbira, beleza? Então, para a gente começar, com o pé direito, vamos dar aquela respirada, dar aquela oxigenada no cérebro e vamos agora para cima das questões porque é muito sucesso, galera. E olha aí, primeira questão, como eu te disse, do Enem. Cai constantemente, do Enem 2016. Olha o que a questão te diz. De acordo com o texto e o gráfico, responda o seguinte questionamento. Olha o texto, abre aspas. O número de filhos por cada casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. Fecha aspas. Vamos analisar o gráfico. Olha o que ele te diz. Um gráfico sobre taxa de fecundidade. Aí tu tem países como Brasil, China, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão. O que nós vamos perceber logo de cara, galera? Que todos os países ali, sem sombra de dúvidas, vêm apresentando o quê? Uma queda, na sua taxa de fecundidade. E o que chama mais atenção, é claro, é o nosso país. Olha, por exemplo, na década de 70, a taxa de fecundidade do Brasil estava em torno de 5,8. Já em 2010, caiu para 1,9. Marcos, o que isso vai representar dizer? Galera, significa que a taxa de fecundidade da população brasileira vem caindo. Agora, muita atenção nesta famosa pegadinha que as provas podem te colocar. E colocam, tá? Fecundidade e fertilidade. Muita atenção. Parecem termos iguais, mas não são. Marcos, o que é fertilidade? Gente, fertilidade vem da ideia de fértil, ou seja, é aquela pessoa que pode ter filhos ou não. Ou você é fértil ou você é infértil por determinados fatores. Mas o importante que tu precisa entender é que quando se fala de fertilidade, não existe opção. Ou você é fértil ou não. Diferentemente de fecundidade. O que é fecundidade, Marcos? É o ato de fazer o filho. E aí já é uma opção, tá? As pessoas podem ser férteis. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa fértil, mas eu posso escolher ter filhos ou não? Posso. Logo, não obrigatoriamente, eu sou fecundo. Tá? Então, muita atenção. O que esse gráfico está te dizendo? A taxa de fecundidade, ou seja, as pessoas estão tendo o menor número de filhos, mas não simplesmente porque não podem, mas porque não estão tendo por vários fatores. Porque não querem, pelo aumento da urbanização, pelo aumento do custo de vida, pelo planejamento familiar, pela inserção da mulher ao mercado de trabalho. Todos esses fatores fazem com que as pessoas tenham o menor número de filhos. Isso fica fácil de tu perceber quando tu vai olhar na tua família, nos teus avós, fazendo uma comparação bem simples, o número de filhos que se tinha na década de 70
com o que tem hoje. Hoje você dificilmente vê uma família com 10 filhos. Pai, mãe, 10 filhos. Não se vê. Na década de 70, por exemplo, isso acontecia muito, né? Então, as famílias numerosas eram comuns. Isso vem caindo. E não é apenas uma tendência nacional, é uma tendência mundial, galera, beleza? Mas outro dado importante, que a prova também pode te perguntar. Ele pode chegar e te afirmar que a taxa de fecundidade do Brasil hoje já é negativa, ou seja, que a população brasileira não cresce mais. Isso é errado. Muita atenção. O gráfico ele te mostra a nossa taxa de fecundidade vem caindo, mas a população brasileira continua a aumentar em número, só que em um ritmo mais lento. Beleza? Marcos, show de bola. Agora bora para a questão. Bora fechar essa questão com chave de ouro. Aí ele te diz o seguinte: uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da... Qual foi o fenômeno ali que foi demonstrado? Uma queda da taxa de fecundidade que mostra um menor número de filhos, ou seja, nós temos uma diminuição da taxa de natalidade. Galera, se não está nascendo pessoas, está nascendo em menor número, nós teremos um problema futuro em quê? Em relação à mão de obra. Lembra na nossa aula teórica que quando eu falei sobre a reforma previdenciária, a economia funciona em um ciclo simples. Eu estou aqui trabalhando, meus pais estão para se aposentar, já tem pessoa que está aposentada, está ali. O meu filho, que está com 4 ou 5 anos de idade, vai estudar, se preparar ao mercado de trabalho para adentrar esse mercado. Eu futuramente saio, vou para a aposentadoria e os meus pais, que é uma coisa natural, em algum momento o tempo vai levar. Só que o que está acontecendo? Assim funciona o ciclo econômico natural. Só que o que está acontecendo? As pessoas, como estão tendo um menor número de filhos, eu estou me aposentando, só que o meu cargo está ficando vago, galera, tá certo? Então, gera um problema de menor mão de obra, galera, tá? Então, o fenômeno demográfico ilustrado, ele gera aí uma consequência na diminuição da oferta de mão de obra nacional. Beleza? Isso é um problema a nível econômico a médio e longo prazo. E nós falamos, inclusive, qual é a solução para isso? As pessoas estão demorando a se aposentar mais, ou seja, vão trabalhar mais para poder se aposentar, né? Vão contribuir mais em relação a valor financeiro, tanto que nós tivemos recentemente uma reforma previdenciária que alterou o tempo de contribuição e as alíquotas de contribuição, ou seja, você precisa pagar mais para se aposentar, beleza? São as consequências desse processo. Bora evoluir, galera. Olha que questão bonita. Segunda questão. Analise os gráficos a seguir sobre a evolução da pirâmide etária brasileira de 1980 e 2000. Primeira coisa importante, só lembrando, como funciona a análise de uma pirâmide etária, Marcos? É simples. Nós temos aqui no eixo horizontal, representando de um lado homens, do outro lado mulheres. E quanto maior for essa barra, significa maior contingente populacional. E no item vertical, representa a idade, ou seja, quanto mais alto eu estou indo, significa dizer que maior a idade. Beleza? O que nós vamos perceber na pirâmide da década de 80 brasileira? Que nós tínhamos um maior contingente populacional, onde, Marcos? Na base da pirâmide, ou seja, de pessoas de 0 a 4 anos de idade, de 5 a 9. Ou seja, o Brasil na década de 80 era um Brasil de majoritariamente população de crianças. Nós tínhamos o maior contingente populacional aí de pessoas entre 0 a 9 anos de idade. Uma outra questão importante que nós vamos perceber é que, com o passar do tempo, o que vai acontecendo com o espaço da pirâmide? Ela vai diminuindo. Significa dizer que as pessoas vêm morrendo, né? Ou seja, a população vai diminuindo. E o que a gente vai perceber é que quando chega aqui 70 anos ou mais, tu já tem um espaço bem pequeno, ou seja, a nossa expectativa de vida aí não era tão alta. Vamos fazer agora uma comparação 20 anos depois. Nós já temos uma mudança muito clara aí, galera. Enquanto na década de 80 tu tinha um maior contingente populacional na faixa de crianças, já em 2000, o nosso maior contingente populacional já não está mais aqui. Está entre pessoas de 15 a 19 anos. Significa dizer que o Brasil ele vai passando por uma transição demográfica, ou seja, a população brasileira ela vem envelhecendo, seguindo uma tendência mundial.
No ano 2000, galera, a população brasileira saiu de ser uma população de crianças para ser uma população de jovens. Marcos, esse dado aqui é de 2000, já estamos em 2021. Como estamos atualmente? Hoje já somos uma população de adultos, galera, tá? Ou seja, já estamos aqui na faixa de maior contingente populacional de pessoas entre 20 a 40 anos de idade. E para o futuro, galera, tá? A tendência é que cheguemos a ter um grande contingente populacional em pessoas acima de 60 anos de idade. Beleza? Então, nós já vamos perceber aqui uma evolução demográfica. Um outro dado importante e também que chama muito a atenção, veja aqui, galera, o corpo da pirâmide. Na década de 80, tu tem aqui um espaço menor. Olha, por exemplo, já em 2000, olha o espaço, ele já é bem maior. Significa dizer o quê? Que a população brasileira está vivendo mais. Isso mostra o quê? Por exemplo, o combate, por exemplo, à mortalidade infantil, né, que era um problema muito grande no Brasil na década de 70, na década de 80. Existia um alto índice de mortalidade entre crianças. Mas, Marcos, aqui ainda tinha muita criança. Ainda morria-se muita criança? Morria, galera. Por quê? Porque nós tínhamos famílias numerosas. As pessoas tinham muitos filhos, tá certo? Então, com a evolução, principalmente da medicina preventiva, a preocupação com saneamento básico, a lavagem de alimentos, vacinação, tá? Muito importante, nós vamos diminuir a taxa de mortalidade, tá certo? E a gente vai perceber a população brasileira aumentando também em número, né? Nas partes do meio. Outro dado importante, galera, é que tu vai perceber, quando comparar, principalmente no topo da pirâmide das maiores idades, nós vamos perceber que nós temos já um maior espaço, ou seja, a população brasileira está vivendo mais também na sua velhice. Isso representa o quê? Um aumento da expectativa de vida do Brasil. A expectativa de vida do Brasil aumentou, galera, tá certo? Se comparado da década de 80 para hoje, a nossa expectativa de vida aumentou em mais de 30 anos. Hoje a expectativa média do brasileiro é em torno de 70 a 73 anos de idade. Tá certo? Na década de 40, por exemplo, a expectativa de vida era em torno ali de 45 a 50 anos. Veja como evoluímos aí, né? Então, e um outro dado importante, para a gente finalizar a análise desse gráfico, galera, tá? Comparação entre homens e mulheres. Tu vai perceber que somente em 2000, a tabela de mulheres ela é maior do que a tabela de homens. O que isso representa dizer, Marcos? Que a população brasileira ela é maior em número em mulheres e, quando a gente vai olhar o ápice da pirâmide, nós vamos perceber que existe uma diferença. O espaço de mulheres é bem maior do que o espaço de homens, ou seja, mulheres vivem mais no Brasil. Vivem mais, Marcos? Vivem, galera. Por quê? Porque mulheres têm naturalmente, por uma questão até histórica, uma preocupação maior com a sua saúde, fazem mais exames continuamente, não estão tão expostas à violência quanto os homens, tá certo? Então, todos esses fatos fazem com que a mulher viva mais no Brasil, tá certo? Só para a gente ter uma noção básica, galera. Hoje, em pleno século XXI, ainda é um tabu para alguns homens fazer, por exemplo, o exame de próstata, né? O que para a mulher, ela já faz naturalmente nos seus exames de rotina, pelo menos todo ano. Belezinha? Então, isso são fatos que mostram a característica da população brasileira. Agora, bora para a questão. Estudos recentes sobre a população brasileira explicam a situação apresentada na tabela acima, como resultado da queda do índice de fertilidade das mulheres na última década e aumento da taxa da mortalidade infantil. Galera, nós temos aumento da taxa da mortalidade infantil no Brasil? Ela vem caindo, errado. Letra B, nós temos a diminuição da entrada de imigrantes desde 1950 e a concentração da renda nacional. Aquele gráfico fala sobre questões de imigração e principalmente sobre questões de renda? Não fala, ele fala sobre aspectos demográficos, tá? Então, tá errado. Letra C, nós temos aí a diminuição da entrada de imigrantes desde 1950, associada à saída de brasileiros para o exterior em busca de melhores condições de vida. Aquele gráfico te mostra isso? Também não mostra. Ele mostra uma evolução demográfica do Brasil em relação à sua população, tá? E, por eliminação, letra D, os gráficos mostram uma queda da taxa de fecundidade, ou seja, as pessoas estão tendo um menor número de filhos. Sim, a gente vai perceber ali que a base da pirâmide, né, reduziu. Associada a
um mínimo de programação familiar, ou seja, as pessoas estão tendo um maior planejamento familiar, tendo acesso a métodos contraceptivos, estão tendo aí um maior acesso à educação, com certeza, galera. Então, o nosso gabarito é a letra D. Belezinha? Olha como essa questão é bacana, quanta coisa dá para ser trabalhada nela. Beleza? Então, ó, dá aquela respirada e bora evoluir, porque tem mais coisa aqui para a gente falar. Olha aí, ó, terceira questão. Abre aspas. A população brasileira atingiu 202,7 milhões de pessoas em 1º de julho deste ano, tá? Segundo a estimativa do IBGE, divulgada na manhã desta quinta-feira, 28. O volume de pessoas que vivem no país cresceu 0,86% em relação ao verificado em igual período do ano anterior. Galera, esse texto ele é de 2014, tá? Eu vou te fazer logo um adendo importante. Como o próprio texto diz, eles fazem estimativas, tá? O elemento que faz a contagem oficial da população brasileira se chama o censo, que ocorre normalmente de 10 em 10 anos. Ou seja, o último censo que aconteceu no Brasil, que chegou ao número da população brasileira de mais de 200 milhões, foi feito em 2010. Ano passado, 2020, era para acontecer um outro censo, para fazer a atualização desses dados da população brasileira, tá? Só que por questões de pandemia, não ocorreu. Este ano, né, está se fazendo já a preparação para que no próximo ano se faça, né, o censo e, consequentemente, tenha a atualização destes dados. Tá? O que é importante frisar? Hoje, como os dados brasileiros estão desatualizados, quando nós vamos olhar o contingente populacional mundial, a população brasileira ela estava entre as 5 maiores populações do mundo. Tá? Mas já existem dados que mostram que a população do Paquistão já pode ter superado a população brasileira em número. Tá? Estima-se que a população do Paquistão já tenha alcançado 220 milhões de pessoas, enquanto o Brasil, estimativas nos mostram que estamos em torno de 212 milhões. Só teremos a certeza a partir do censo, tá certo? Então eu te faço esse adendo, por quê? Porque tu pode pesquisar em textos, alguns podem te dizer que a população brasileira é a 5ª maior do mundo e outros já não, já é o Paquistão, tá? Porque esse dado é recente e os dados do Brasil estão desatualizados, beleza, galera? Mas, o mais importante de tudo, o Brasil é um país populoso, ou seja, o Brasil tem uma população absoluta bem grande, tá certo? Está aí entre as maiores populações do mundo. Só lembrando, a maior população do mundo é a China, segundo é a Índia, terceiro é os Estados Unidos, quarto é a Indonésia, e aí fica essa questão do quinto, Paquistão ou Brasil. Estão entre ali os dois. Belezinha? Então, galera, vamos voltar para a questão. Então, aqui ela está falando sobre essa população brasileira, né, que aumenta, e aí ele te diz, o crescimento da população brasileira, ao longo do tempo, permitiu que, finalmente, o número de habitantes fosse superior aos 200 milhões. Com base nesse dado, nas informações fornecidas pela notícia sim, e em seus conhecimentos sobre a população do país, analise, assinale a alternativa correta, galera, tá? Ou seja, tu vai precisar trazer tuas informações prévias. Bora ver o que ela te diz. Letra A. O crescimento da população brasileira atualmente é baixo em comparação aos períodos anteriores. E aí, galera, a gente já falou sobre isso nessa mesma resolução de questões. A taxa de fecundidade da população brasileira vem sim caindo, se comparada a décadas anteriores. Ou seja, na prática, há 30 anos atrás, as pessoas tinham um muito maior número de filhos se comparados a hoje. Hoje, as pessoas têm 1, 2 filhos e já existem casais que nem filhos querem ter. Né? Ou seja, a nossa taxa de fecundidade, de fato, ela vem caindo. Agora, muita atenção, não significa dizer que a população brasileira não cresce. Atenção com isso, tá, galera? A população brasileira continua a crescer, só que cresce em ritmo mais lento se comparado aos períodos anteriores. Então, isso aqui, ó, é correto. Vamos ver o erro das outras alternativas para a gente fechar com chave de ouro. Letra B. O Brasil vive atualmente um problema relacionado à explosão demográfica. O que é explosão demográfica, Marcos? É quando tu tem aí um grande contingente populacional nascendo em um curto espaço de tempo. Isso acontece, por exemplo, galera, depois de contextos de guerra. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma explosão demográfica mundial. A gente chama de baby boom. O Brasil não passa por isso, tá certo? Não está errado.
Letra C. O marco de 202 milhões de habitantes revela o quadro socioeconômico do país, em que a taxa de natalidade das áreas pobres e médias continua elevada? Não, galera. Muita atenção. Mesmo nas áreas mais pobres, as taxas de natalidade também vêm caindo, tá certo? A gente analisa a nível nacional. Muita atenção relativa a isso. Isso está errado. E a letra D. Os quadros revelados pela reportagem permitem-nos concluir que o Brasil vive um quadro de elevada densidade demográfica. Errado. Densidade demográfica é relativo a território e aqui está falando de fecundidade. Valeu, galera!